Fala pessoal, tudo certo com vocês? Cara, tô aqui pra gravar um vídeo que vocês me pedem muito, qual que é a ordem correta de estudar a história, né? De estudar história, principalmente pra PMPE, com base nesse novo edital. Aqui está o edital, deixa eu ver se eu consigo mostrar daqui. Ó, então aqui está o edital, ocupação e colonização do atual estado de Pernambuco, beleza, blá 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 blá. Vamos lá. Cara, qual que é a sequência que eu devo seguir, Rafael, para eu estudar a história e ter um melhor entendimento? Vamos lá. Primeiro, obviamente, você vai começar pelo tópico 1, que é ocupação e colonização, que você vai ter os contatos iniciais dos europeus com os nativos, as capitanias hereditárias e Duarte Coelho. Cara, desde o primeiro momento você vai entender principalmente o quê? A ocupação, como que os portugueses chegaram aqui em Pernambuco. Não comece efetivamente só estudando assim esse tema assim. Por mais que seja o tópico 1 do edital, eu vou dizer aqui com base especificamente no edital, né? Mas, óbvio, você sabe que história não se estuda de forma isolada do mundo, não se estuda de forma assim, pô, eu vou pegar a história de uma melhor maneira possível, né? Você vai estudar a história com cuidado, principalmente a olhar temas que estão voltados para a história global, né? Então, é de muito interesse que você entenda, é muito interessante que você entenda alguns temas como o período das grandes navegações é extremamente importante para que você entenda esse tópico 1. Então, eu colocaria o período das grandes navegações antes mesmo da ocupação e colonização de Pernambuco, né? Ocupação e colonização. Você vai estudar aqui o período pré-histórico, o período pré-colonial. Então, o período pré-colonial, vocês vai ter, inclusive até o período pré-histórico saiu, né? Que tinha no antigo edital. Vai estudar qual que eram as formas de a relação que se dava entre os indígenas e os portugueses. No período pré-colonial, o contato inicial que eles tiveram, como foi a questão do escambo, a questão do estanco, como um Fernando de Noronha e etc. Depois, a partir de 1534, nós temos a instituição das capitanias hereditárias. Com as capitanias hereditárias, você vai entender um pouco de como foi o contexto, por que, que essa foi instaurada as capitanias hereditárias, por que, que Portugal optou pelas capitanias hereditárias, não outro modelo de administração colonial. E por último, você vai entender sobre Duarte Coelho, que, pô, importantíssimo gestor, importante administrador da colônia, que foi o capitão donatário aqui de Pernambuco, né? Você vai entender todas as relações, o que é que ele fazia, a sua esposa Brites de Albuquerque e tudo mais. Beleza, entendi esse período aí. Depois você vai partir para o tópico 2 do edital. A importância do açúcar para a economia local. Aqui você vai estudar os engenhos de açúcar, a economia açucareira, a questão da igreja, questão, cara, do começo ali, do embrionário do tráfico de escravo, que vai vir lá da África, a parceria África, enfim. Todo o sistema de organização do engenho mesmo, como que era organizado o engenho, com as moendas e etc. Você vai dar uma olhadinha aqui, beleza? E você vai perceber, junto a isso, como que vai se formar Recife e Olinda, que depois vai gerar a Guerra dos Mascates, mas você já vai entender a questão. Oh, deixa eu subir aqui no meu pé. Cara, eu fico em pé, enfim, não esquece. Mas, cara, a fundação de Recife e Olinda, que você vai entender como foi estabelecidas as cidades, como o Recife é a cidade onde vai ser mais concentrada ali nos comerciantes e Olinda ali nos senhores de engenhos e etc. Depois nós pulamos para. Aqui nós estamos seguindo a lógica, tá? Aqui é lógico, estamos no tópico 1, tópico 2 e tópico 3, e agora o período da a presença holandesa e o governo de Maurício Nassau. E a respeito desse tema, eu tenho que dar um adendo. Você não. A mesma coisa que eu te disse do primeiro. É recomendado que você entenda um pouco sobre a União Ibérica, o que foi, por que, que a Holanda vai invadir Pernambuco, principalmente ali com a questão do Filipe II, o bloqueio continental de Napoleão Bonaparte e tudo mais. Beleza? É recomendado que você tenha isso para que você entenda em sua plenitude esse assunto. Aí você vai estudar ali o primeiro momento, que vai ser o primeiro de resistência, e depois você vai estudar o governo de Maurício de Nassau, o governo de Maurício Nassau, consequentemente, beleza? Só que após isso, ó, se você for ver, deixa eu ver aqui, ó. Cadê? Deixa eu ver se eu acho aqui, insurreição pernambucana. Aqui, ó. Estão vendo aqui? Tava procurando. Insurreição pernambucana, vocês estão vendo? Cara, ó, vocês vão estudar o governo de Maurício Nassau, que vai ser ali 1634, acredito eu, se eu não estiver errado com data, mas enfim.
E depois vocês vão dar uma olhadinha, acho que é 1637, perdão, 1637. Depois vocês vão dar uma olhadinha no tema insurreição pernambucana. Então, daqui do tópico 4, nós pulamos para o tópico 5.1, sei lá que tópico é esse. Beleza? E aqui vamos estudar os períodos de movimentos de resistências e emancipacionistas. Cadê? Ó, e formação de quilombos. Formação de quilombos você vai colocar mais pra frente, tá? Mas aqui, ó, os movimentos resistências e emancipacionistas. Aqui, cara, nós teremos expulsados os holandeses. Aí você vai ver a insurreição pernambucana, o que é que ela vai gerar? Uma decadência no processo açucareiro, crise, etc. Blá, 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 blá. Depois disso, eu recomendo que você dê uma olhadinha, ó. Aqui, ó. Cadê? Cara, eu tô perdido aqui, ó. Guerra dos Mascates. Guerra dos Mascates, tá vendo? Guerra dos Mascates. Então, após o tema... Cadê? Após o tema insurreição pernambucana, vocês vão dar uma olhadinha no tema Guerra dos Mascates, beleza? Porque a gente vai entrar em um processo de... Olinda vai entrar em um processo de decadência e tudo mais. Vamos dar uma olhadinha nesse tema. Então, nós já... Para que eu não fique louco, nós já falamos sobre os 3 primeiros tópicos, na verdade, os 4 primeiros tópicos, e nós já falamos sobre Guerra dos Mascates e insurreição pernambucana. Beleza? Beleza. E agora nós vamos começar a falar sobre os movimentos de resistência emancipacionista. Começando pelo primeiro deles, que é a Revolução Pernambucana de 1817. Só que para entender a Revolução Pernambucana de 1817, novamente, eu te digo, você não vai... Aqui, ó, Revolução Pernambucana de 1817. Você não vai começar estudando a Revolução Pernambucana de 1817. Você vai começar estudando o período joanino, que é o período onde Dom João VI começa, o período em que Dom João VI vem aqui para o Brasil, e aquela todo desencadear que em 1817 vai estourar o processo de Revolução Pernambucana, que isso aí, se você quiser se aprofundar, você olha aqui a aula que tem aqui no canal. Tranquilo. Qual que é o próximo tópico do edital? Confederação do Equador. Só que para você, novamente, para você entender a Confederação do Equador, ó, você vai entender que após a Revolução Pernambucana, todos os desdobramentos, teremos um episódio que marca a nossa história, que é a nossa independência em 1822, né? Então você vai dar uma olhadinha ali no processo de independência, no processo em que o Brasil vai se tornar independente de Portugal. Depois disso, você vai dar uma olhadinha no começo ali do primeiro reinado, onde nós temos ali a figura do Dom Pedro I, os primeiros atos ali, a Assembleia Constituinte, e onde ele fecha a Assembleia Constituinte tem a questão do poder moderador. E esse poder moderador que vai gerar a Confederação do Equador de 1824. Beleza? Beleza. Tranquilo. Tranquilo. Fechamos aqui primeiro reinado. Depois vamos ter o período regencial aqui em Pernambuco, aqui no Brasil, né? Então, no período regencial, nós temos lá onde Dom Pedro I vai abdicar do trono, em 1831, e etc. E depois nós teremos período regencial. No período regencial vai estourar a Guerra dos Cabanos. Dá uma olhadinha em Guerra dos Cabanos. Aqui, ó. Vai anotando. Próximo tópico a ver, Guerra dos Cabanos. Depois da Guerra dos Cabanos, vai ter insurreição. Você vai dar uma olhadinha ali no período regencial, como eu te falei. Acabou o período regencial, nós temos o quê? Segundo reinado. Acabou, falando segundo reinado, nós teremos ali, você vai dar uma olhadinha na política interna, o que Dom Pedro fazia, o parlamentarismo às avessas, a galera não gostando tanto ali do golpe da maioridade, a galera querendo o golpe na maioridade, por dizer, né, querendo o golpe da maioridade, vamos querer o golpe da maioridade, temos lá desdobramentos do segundo reinado, depois você vai dar uma olhadinha de Revolução Praieira de 1848. Primeira. E agora nós vamos falar de Pernambuco e a República. Então aqui nós já falamos sobre os movimentos de resistências e emancipacionistas. Beleza? E por último, você dá uma olhadinha lá no formação de quilombos. Essa formação de quilombos, ele tá meio solto aqui no edital, mas você estuda assim, cara, você tem que entender que durante todo o processo de escravismo aqui em Pernambuco, nós teremos a formação de quilombos sendo formados, então você não estuda em específico ele, você vai estudando ao decorrer dos seus temas, né? E aqui você você vai partir para Pernambuco e a República. E aqui no Pernambuco e a República você vai analisar principalmente ali o período da Primeira República e etc, e etc. Para quem não gostava tanto de Era Vargas, não veio nesse edital, tranquilão. A interventoria de Agamenon Magalhães não veio nesse edital, tranquilinho no azeite, né? Então, você vai estudar sobre a República, sim, de forma superficial, tá?
precisa se aprofundar tanto, não. E as manifestações culturais, você vai estudar o frevo, o maracatu e etc. Isso aí é bem no final do seu estudo, tá? E a herança afrodescendente em Pernambuco. Então aqui nós batemos todo o edital em qual ordem que você deve estudar. Considerações. Cara, o edital bem mais enxuto do que o anterior. Se você quiser seguir uma lógica, Rafael, eu não sei, eu não tenho professor, cara, dá uma olhadinha, se inscreve no canal, dá uma olhadinha aqui. Eu vou trazer vídeos diariamente, eu vou trazer um curso gratuito. Sim, eu tô me propondo a gravar um curso gratuito aqui para vocês de como estudar a história de Pernambuco. Primeira, então aqui nós falamos sobre tudo, né? Falamos sobre a formação dos quilombos, falamos sobre tudo aqui. Tranquilão, tranquilão no azeite, sem muito mistério, né, cara? Ó, então, cara, se inscreve no canal, deixa o like, compartilha com os amigos aí. E muito obrigado por você ter assistido até aqui. Se inscreve no canal, como eu já te disse, que eu vou trazer bem mais vídeos aqui. Beleza? Segue essa ordem que sem muito estresse que você não vai ter nenhuma complicação no seu estudo de história. Beleza? Tamo junto e é nóis.